Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje a análise dos fatos é sobre os atos bolsonaristas e lulistas no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Felipe, bom dia. Bom dia, Heisen, Carol, melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês. Salve, salve, vamos com tudo. Bom dia, Felipe. Bom, a direita e a esquerda, quem empolgou e falou para as massas nesse 1º de maio, no final das contas? Ninguém, né, Carol? Ninguém conseguiu empolgar as massas, embora sempre haja muita discussão a respeito do número de manifestantes, aqueles que são parte do grupo político querendo provar que muita gente realmente foi. Hoje você tem as imagens aéreas, e a própria Polícia Militar divulgou imagens aéreas, os portais de notícias aí estão publicando, mostrando que havia vazios na própria Avenida Paulista. Teve manifestações bolsonaristas em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, os atos lulistas também ali perto do Pacaembu, e todos mostravam vazios. É claro que ali na Paulista chegou a ter 2 quadras até com bolsonaristas, mas você vendo pela imagem aérea, você percebe que a manifestação ficou muito aquém de outras, inclusive, do próprio bolsonarismo, como aquela do 7 de setembro. Então, haveria até um discurso nesse momento para um candidato de terceira via, para mostrar que as lideranças das pesquisas estão reunindo muito mais votos úteis contra o outro do que a favor deles mesmos. Quer dizer, eles não estão empolgando muito a sociedade, que arranjou mais o que fazer nesse domingo, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Mas eu queria começar aqui pelos atos bolsonaristas, trazendo uma questão de fundo, até para dar um sentido histórico ao que aconteceu, lembrando que é sempre mais fácil você mobilizar massas contra um inimigo, né, com um programa negativo, do que em torno de um plano positivo. Isso é uma tese que vem desde Hayek, lá no O Caminho para a Servidão, que eu já citei aqui, publicado em 1944, né, 30 anos antes dele ganhar o Prêmio Nobel de Economia, em 74. Tem aquele capítulo Por que os piores chegam ao poder, que eu já citei no artigo Breve História do Bolsolavismo, e é sempre bom lembrar, porque ele fala, por exemplo, que ele cita ali 3 elementos negativos dessa seleção de pessoas para atuarem em prol de um partido totalitário. É disso que ele está tratando, mas aqui a gente está usando aqui o conceito como técnicas de manipulação de massa, né? Ele fala que quase que por uma lei da natureza humana parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, o ódio a um inimigo, que é o caso aqui do qual a gente está tratando, ou a inveja aos que estão em melhor situação, do que sobre qualquer plano positivo. A antítese, nós e eles, a luta comum contra os que se acham fora do grupo, parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidamente um grupo visando a ação comum. Por essa razão, é sempre utilizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita de grandes massas. Isso tem a vantagem de lhes conferir mais liberdade de ação do que qualquer programa positivo. Então, esse é um trecho de Hayek. Essa tese, obviamente, foi desenvolvida ao longo das décadas. Você tem estudos recentes, inclusive, sobre as matrizes morais, que eu recomendo muito, o livro A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que mostra justamente por que as pessoas boas são segregadas por política e religião. De certa forma, ele até explica isso, que estava lá em germe no Hayek. Você pode passar também ali pela década de 60, o Peter Wason falando do viés de confirmação. Você vê muitos manifestantes nesses atos que, na verdade, eles têm uma crença original e eles simplesmente buscam não se informar, mas confirmar aquela crença por meio dos propagandistas daquele grupo que, justamente, de uma maneira insistente, como apontava o Hayek lá atrás, tentam mantê-los dentro daquela bolha, daquilo que o filósofo austríaco Eric Voegelin chamava de segunda realidade. E é isso que a gente está acontecendo, porque, veja, no caso do Bolsonaro, é uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente em razão da condenação do Daniel Silveira. Agora, o que, como a gente analisou na semana passada, faz com que isso seja turbinado é justamente o contraste da impunidade consolidada pelo Supremo nos casos de crimes de colarinho branco com a condenação de um parlamentar que deu declarações absolutamente estúpidas e que não são abarcadas, em termos legais,
pela liberdade de expressão. Ele ameaça tem lá uma tipificação penal na legislação brasileira. Ele incitou violência contra ministros, nada disso. Está protegido, digamos assim. É claro que se pode analisar a condenação, as questões processuais, mas que aquilo foi ato de delinquência, que precisa gerar responsabilização e punição, não resta a menor dúvida. Agora, todos os procedimentos do Supremo e essa hipocrisia da maioria dos ministros, não de todos, faz com que essa sensação de injustiça seja turbinada e, obviamente, o bolsonarismo explora isso a seu favor. E todas as nuances que existem aí são absolutamente ignoradas por essas massas de manobra. Por exemplo, Jair Bolsonaro ele contribui para esse contraste. Ele indicou Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Ontem eu apontei no Twitter, o Cássio Nunes Marques, primeiro indicado ao STF pelo Bolsonaro, ajudou a blindar Flávio Bolsonaro, na questão do foro privilegiado, Arthur Lira e Ciro Nogueira, por exemplo, entre outros do PP, que ele aliviou com o arquivamento do inquérito na segunda turma, votando sempre com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, Aécio Neves, Eduardo Azeredo, quer dizer, 2 tucanos aí, o próprio Lula, teve o caso da delação do Palocci, teve o caso da confirmação do julgamento da segunda turma, que Gilmar Mendes deu uma tratorada para colocar ali a questão da parcialidade. Gedel Vieira Lima, MDBista, ajudou a blindar da acusação por organização criminosa, quer dizer, o Gedel poderia ter recebido uma condenação ainda maior do que a que recebeu, mas o indicado pelo Bolsonaro votou junto com Gilmar e Lewandowski. Então, assim, ele só não conseguiu sozinho blindar o Daniel Silveira. A gente viu que ele votou pela absolvição. Nem o André Mendonça, que foi o segundo indicado, e por isso foi o segundo, não foi o primeiro, que se confiava muito mais no Cássio Nunes Marques para avançar a impunidade. Então, ele não conseguiu, o Cássio Nunes Marques, blindar o Daniel Silveira. Aí o bolsonarismo vai à rua, porque aí não pode. Afinal, o Daniel Silveira está ali atacando os ministros porque tem um inquérito que investiga a própria claque bolsonarista, que é a fonte de informação, na busca pelo viés de confirmação, desses manifestantes que estão indo à rua. Então, quer dizer, eles acham uma tremenda injustiça que as pessoas que são aquelas que propagandeiam as ideias e as narrativas que elas defendem, que elas sejam alvo de processo. Acontece que elas são alvo de processo por suspeita de lavagem de dinheiro, por exemplo. Tem blogueiro de crachá que é suspeito por causa de relatório da Polícia Federal. São questões que não têm absolutamente nada a ver com a simples defesa de um grupo político. Mas é isso que os propagandistas dizem. Estamos sendo perseguidos por termos ideias diferentes do sistema. Quando Jair Bolsonaro está lá abraçado com o Dias Toffoli no sábado à noite para celebrar a indicação do Cássio Nunes Marques. Quando Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tomam um cafezinho com Gilmar Mendes, inclusive vem a público dizer, não, eu estava conversando com o Gilmar, não, eu estava conversando com o Bolsonaro, e aí nós conversamos a respeito disso e tal. Então, o Jair Bolsonaro ele é parceiro do STF na frente ampla pela impunidade. O que aconteceu foi que um aliado dele, que incorre quer dizer, que pode ser enquadrado na legislação, nas tipificações penais, ele não foi alvo dessa... Ele não teve a sua barra aliviada como os outros. Mas, no final das contas, esse protesto, como a gente mostrou aqui, acabou com baixa adesão, e o Bolsonaro fez apenas uma participação curta lá em Brasília, ele fez em vídeo para São Paulo, e como ele já tinha afrontado a decisão do Supremo com a graça, quer dizer, a concessão do indulto individual, ele preferiu um tom mais brando, mas, ao mesmo tempo, legitimando o ódio ao inimigo público, que os próprios ministros do STF mostraram, quer dizer, perceberam que é uma estratégia eleitoral do Bolsonaro, como eu estou apontando aqui desde o ano passado, mas ele fez isso simplesmente assim como quem posa de defensor da liberdade, da democracia, da instituição. Quer dizer, ele quer agora adquirir um tom mais moderado depois das afrontas